A doçura do pecado é o que o torna perigoso. Satanás sabe muito bem como embelezar seus produtos venenosos. Ele é astuto o bastante para ser um enganador. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Misericórdia do enfermo, do aflito, do necessitado, do que está precisando de um emprego, do que está com um problema de enfermidade em casa. Que Deus tenha misericórdia e possa suprir as necessidades de cada um, seja ela em qualquer sentido. Que Ele possa nos ajudar. É a nossa oração de abertura desta programação. Vejam bem que as pessoas às vezes pintam o diabo como um ser horrível, horripilante, mas ele não é desta forma. A serpente não era desta forma. Satanás era um querubim, um anjo de luz. E é justamente a doçura do pecado que torna o pecado perigoso. E Satanás sabe muito bem como enganar o homem e a mulher. Ele sabe como embelezar seus produtos. São Tiago, no capítulo 1, verso 14, ele nos diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o belo é atrativo, o belo é provocante. Então é hora de se pensar: eu devo ter cuidado com os prazeres que parecem tão inocentes e saudáveis. Eu devo ter cuidado com isto, mas parecem tão inocentes. Quando São Paulo disse a Tito que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de engano, mas às vezes a gente deixa se envolver por contos, piadas, e às vezes se começa com as piadas mais leves e de repente já as piadas são de palavras torpes e imorais. Então todas as coisas, todos os vícios, todas coisas que Satanás tem para oferecer são enfeitadas antes de ser vendidas, antes de ser entregues. Então o homem é atraído, a mulher é atraída. O cristão, ele deve proceder nas instruções que Jesus deixou. Sede vós, simples como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Eles dizem, eu já ouvi isto, não sei se é de um pregador, acho que é um pregador mesmo, ou não sei se é dele, né? Alguém pregou. Onde crescem os cactos mais bonitos, as cobras mais peçonhentas se escondem. E a taça da alegria mundana, ela é preparada para envolver os incautos. Então, são coisas que nós estamos vivendo, dias que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudentes como as serpentes. E eu gostaria de fazer umas perguntas. É claro, você não pode responder depois para você mesmo, como você preferir, mas
Todas as pessoas que morreram confiados na Bíblia Sagrada, elas foram salvas, obedecendo a Bíblia, fazendo aquilo que a Bíblia diz. Eu peguei uma conclusão. Todas as pessoas, desde lá de Pentecostes até chegarmos aqui no século 21, todas elas que foram salvas, elas foram através do ensinamento da Bíblia Sagrada. Todos os pregadores pregaram baseado na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada foi suficiente. E quando a gente vai usar a Bíblia, não precisando de mais nenhuma outra coisa, por que teremos que ser perseguidos por pregarmos a Bíblia Sagrada? E ninguém chegou ao céu desobedecendo a Bíblia Sagrada. Aí que está um mistério, um segredinho. Todos que chegaram, eles praticaram o que a Bíblia ensinou. E ou foram obedientes à Bíblia. Não é apenas um conhecimento da Bíblia, ler a Bíblia, ter Bíblia em casa. Por exemplo, as pessoas, todos têm Jesus como Salvador, tem Jesus como curador, tem Jesus como amigo, tem Jesus como protetor. E ele é realmente todas essas coisas. Mas o cristão, a cristã, eles têm Jesus como Senhor. É um pouco diferente dele ser Senhor do que ser apenas Salvador. Ó, Jesus me salva. Ó, Jesus me cura. Ó, Jesus me proteja. Mas tudo isso ele é advogado. Ele é o lírio dos vales. Ele é o grande curador. Ele é o grande salvador. Tudo isso ele é. Mas nós devemos tê-lo como Senhor. Senhor é aquele que tem domínio pleno das coisas. E quando nós nos submetemos a ele, nós então temos ele como Senhor. Então a nossa alegria, ela está na palavra do Senhor. E nós não vemos dificuldades, um peso extra em obedecer à Bíblia. Então o caminho do céu é estreito, é espinhoso, é apertado. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho da perdição e muitos são que entram por ele, mas o caminho da salvação, ele é estreito, ele é apertado e poucos o encontram. Mas dos que realmente o encontram, ele é apertado? É. Ele é espinhoso? É. Mas ele tem o maná celestial. Ele tem a paz que Cristo dá. A minha paz vos dou e não vos dou como o mundo a dá. No caminho tem regozijo. No caminho tem água da vida. No caminho tem pão da vida. É apertado. Mas ele tem o seu regozijo. Pela fé, Moisés, depois de grande, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Portanto, poderia ser um próximo Faraó, um grande guerreiro. Deixou tudo isso para carregar o vitupério de Cristo. Tendo em vista a recompensa, e São Paulo diz, se nós esperássemos em Deus somente nesta vida aqui presente, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, como você vai fugir do pecado? Renunciar coisas belas, mundanas, alegres, festivas?
Bem, então nós estávamos falando sobre o poder das palavras contidas na Bíblia Sagrada. Então alguém me escreveu: eu fico muito triste por pessoas não crerem que aquela coluna de fogo era real o próprio Deus, que aquela nuvem era o próprio Jesus ali. Agora eu pergunto, você precisa, aquela nuvem, ela pode trazer a salvação? Ela tem trazido confusão. Jesus já veio em tal ano, Jesus já fez aquilo, ali era o próprio Deus. Agora, se aquela coluna de fogo nunca tivesse aparecido, vamos dizer, as pessoas dizem que é real, outros dizem que não é real, mas o que ela influencia na tua salvação? O que ela influencia em você ser um cristão? Você já pensou nisso? Ela não influencia em nada para você ser um cristão. Não é necessário nem que para você ser salvo. O que você tem que ser para fazer para ser salvo? A Bíblia é suficiente. Milhões e milhões e milhões e milhões alcançaram a salvação, a obediência à Bíblia Sagrada. Agora nós não poderemos chegar a ser salvos obedecendo à Bíblia Sagrada, ignorando todas essas coisas que têm causado confusão, dificuldade. Vejam só como que as denominações fazem as coisas. Então há uma nova denominação na terra. Mas qual? A mensagem, chamada a mensagem. É uma nova denominação. Ramificou-se em ramos, em isto, aquilo, mas isso só tem trazido complicações, inimizades, ódios. Ódios, inimizades, porfias. E os homens se escondendo atrás de pecados por coisas trazidas que não competem, não cabem na Bíblia Sagrada. Agora veja o que Salomão escreveu no capítulo 8 de Eclesiastes, verso 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Agora o mal religioso. Aí você pode pensar, mal é só roubar, matar, prostituir. Não, tem o mal religioso. Tem o ódio religioso. E tem os falsos, tem os mentirosos para acusar os outros de coisas que não fez por causa da religião. Agora você quer um conselho? Deixa dessa confusão. A coluna de fogo não influencia se você crê que ela é real. Outros creem, ela não influencia em nada na sua salvação. Aquela nuvem que você diz que era Jesus que desceu, ela não influencia em nada na sua salvação. Ela tem causado idolatrias. Ela tem causado problemas diferentes. Ela tem formado ramos de mais uma denominação, da nuvem, da coluna, disto. Que diferença vai fazer para você se você não obedecer à Bíblia, companheiro, companheira? Se você não executar aquilo, se você não fizer aquilo, arrependei-vos e convertei-vos. Se isso aí não chegar na sua vida, você pode ver nuvens, você pode ver coluna de fogo, você pode ver o que você falar que existe, você não chega. Se você ficar num vício mentiroso, ouvindo mentiras e mentindo também, esparramando mentira no nome dos outros, você não vai também, porque os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então do que adianta falar-se de mistérios, isso e aquilo outro? Nada disso influencia na tua salvação. Vamos viver uma vida pura com a Bíblia Sagrada de Deus?
Quantos milhares já chegaram lá pela Bíblia? E os que obedecerem à Bíblia hoje vão chegar também. Então expulse para sempre todo o pensamento de fazer a vontade da carne, de agradar os homens. Você não estará agradando a Deus. É melhor você ficar sozinho e agradar a Deus que ficar com a multidão desagradando a Deus. Mas se você quiser viver no poder que emana do Senhor, então afaste seus pensamentos do pecado, dessas contendas, dessa ira. Não deixa a ira entrar no seu coração, não. Deixa o amor de Deus, que excede a todo entendimento, dominar o teu ser. Ah, que coisa! Então vejam só, é inadequado que um homem que vive em Cristo habite na corrupção do pecado. A Bíblia diz: fugir da idolatria, fugir da corrupção do pecado, fugir das palavras torpes. Comece a produzir frutos do Espírito Santo. Aí você estará no caminho do céu. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e nos fortaleça. Nós precisamos estar mais perto da cruz de Cristo. Então essas coisas todas vão ficar para trás. Se a nuvem veio, isso aí, se você acredita, isso aí não vai te salvar, não. Saber que veio uma nuvem, saber que foi a coluna, não é isso que te salva. É a obediência à palavra de Deus que te colocará ali na Nova Jerusalém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Te faça resplandecer, ser uma luz que brilha entre as trevas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.